vocês, amigos, amigas. Nós estamos aqui no cenáculo. Existem duas modalidades na Bíblia Sagrada que falam de lugares de encontro da igreja, ou de experiência, né, do dia a dia da igreja. As igrejas de casas, os lares e o cenáculo. O cenáculo também é em casa. No grego é uma sala grande. Aqui nós estamos numa sala grande aqui em casa, aqui no cenáculo, para juntos aqui ministrar aqui os irmãos que estão aqui a palavra do nosso Criador. E estamos estudando a lição da escola sabatina. O tema central é as profecias de Daniel, e o assunto de hoje é provados pelo fogo. Um sinal muito importante, muito profundo. Provados pelo fogo é o assunto de hoje. E acompanhe conosco e vamos ao estudo. Aqui está o texto, ou seja, o verso áureo para o nosso assunto de hoje é Daniel 3:17, porque ela diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente da tua mão, ó Rei. Isso aqui são palavras desses servos de Deus, Daniel, seus amigos, seus colegas, irmãos. Eles tinham consciência, tinham a certeza que o Senhor estava com eles, mesmo nessa hora mais terrível, assoladora, desanimadora, nessa prova de fogo. O Senhor estava, ele tinha consciência que o Senhor estava com ele. Bem, o alvo desse assunto, da lição, lembrando-nos que o livro de Daniel foram escritos especialmente para o tempo do fim. Interessante, né? Daniel foi escrito para o tempo do fim. E quando nós abordamos os assuntos de Daniel, uma relação muito profunda, porque é uma situação de provas. E no tempo do fim nós teremos a prova, a última grande prova, que será da grande tribulação, que todos passarão por essa prova. É um paralelo, Daniel traça um paralelo de assuntos lá naquele tempo e que chegam até nós agora, no tempo do fim. Ele aborda o tempo do fim. E nós estamos, com certeza, no tempo do fim. Observamos nesta lição uma representação em miniatura das provações que sobrevirão à igreja, ao povo de Deus nesses últimos e terríveis dias. Sim, uma prova sem precedentes. Na experiência dos 3 heróis da fé, percebemos a lealdade. Aqui, lealdade à palavra, lealdade aos princípios, lealdade à lei de Deus, lealdade à lei de Deus, lealdade para com o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Lealdade para com o segundo mandamento: não farás para ti imagens de esculturas, nem de coisa que está no céu e na terra, nem debaixo das águas. Não te prostrarás diante delas, não as adorarás. Lealdade aos mandamentos de Deus, lealdade aos mandamentos da lei de Deus, os quais são essenciais ao povo que enfrenta os perigos de um mundo ímpio, rebelde e idólatra, aos remanescentes que sairão vitoriosos no conflito final, que se encerrará, sem dúvida nenhuma, nesses momentos que
estamos já presenciando, que está à nossa frente. Antecipadamente nós podemos ver pela visão profética do que vem, o que vai acontecer. Nós, credenciais, ou seja, os ensinamentos dos profetas, as revelações, para que nós possamos ter um posicionamento seguro, verdadeiro, nesses momentos que estão diante de nós. A imagem de ouro. Nós estamos tratando de um tema muito importante, que é provados pelo fogo. E aqui vem a razão dessa prova. Por que foram provados pelo fogo naquele tempo? Aqueles três jovens. Por quê? Uma imagem de ouro. Daniel capítulo 3, versículo 1. Logo que Nabucodonosor atingiu o pináculo da grandeza humana, que plano idólatra ele teve? Depois daquele sonho que ele teve, não é? Da estátua, ele era cabeça de ouro, agora ele se alvora que ele será o único deste sonho, dessa história, dessa estátua. E ele diz aqui, Daniel 3, verso 1, ele manda fazer, ele faz uma estátua. Ele quer ser o único, ele quer suplantar o sonho, e ele quer reescrever a profecia, diferentemente daquilo que Deus havia revelado para ele. No capítulo 3, verso 1 de Daniel, está escrito assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura e na província de Babilônia. Ele queria ser o único na história dos impérios, mas não foi assim que Deus revelou para ele. Ele se alvorou numa arrogância sem precedentes. Mandou fazer a estátua. Conforme a Bíblia de Oxford, a margem já havia decorrido o período de 23 anos, desde aquele dia que ele teve aquele sonho que Daniel interpretara. 23 anos depois, ele se alvora agora, dizer: não tem nada de aqui, de outro império, que vai tomar o meu lugar. Eu sou o único. 23 anos. 23 anos. Nesse intervalo, Jerusalém havia sido destruída. O rei Joaquim de Judá pereceu na prisão de Babilônia. Enquanto isso, o povo escolhido de Deus achava-se disperso e desanimado. Estavam em cativeiro de Babilônia. Durante o tempo, as vívidas impressões daquela ocasião desapareceram da mente de Nabucodonosor. Sumiu. Isso, tremendas impressões, ele acabou como verdade, mas voltou atrás. Sumiu. Com um zelo crescente, ele formou o seu culto idólatra. Resolveu fazer uma imagem na qual a do sonho, mas que excedesse a original. Esta devia ser toda de ouro, toda simbolizando Babilônia como um reino todo-poderoso, indestrutível e eterno, que despedaçasse todos os outros reinos e permanecesse para sempre. Tudo contrário ao sonho que ele recebeu, a visão que ele recebeu do céu. Arrogância, prepotência, é o que está acontecendo nos dias de hoje. O mundo
ele passa de largo das profecias, do que é dito que vai acontecer com esse mundo. Eles enfrentam a Deus com suas atitudes, seu comportamento, tudo que eles estão fazendo em todos os âmbitos, seja da ciência, seja da economia, seja tudo que você possa imaginar que está nos meandros das atividades humanas, é tudo contrário ao que Deus tem dito através do quadro profético que nós temos em nossas mãos e que sabemos muito bem como serve. Que pessoas foram chamadas para dirigir a cerimônia de dedicação? Então, Nabucodonosor fez a estátua de ouro. Imagina a tonelada de ouro que ele usou para fazer aquela estátua. Ele chamou algumas pessoas para a questão de dirigir a cerimônia, e que nós lemos aqui em Daniel 3, no versículo 2 e 3, como diz assim: e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes e os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais, e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Chamou toda a corte, chamou todos aqueles que estavam na administração do rei, todos os importantes súditos, para serem a presença dos altos representantes do império, e com toda a pompa e magnificência da brilhante beleza. A adoração desta imagem devia ser um importante característico do culto estabelecido da religião idólatra e universal de Babilônia. Estava tudo já preparado. Que decreto foi proclamado? Qual era o castigo para quem não obedecesse? Um decreto foi emitido pelo rei. Um decreto. Não um decreto qualquer, mas um decreto de morte. Quem não obedecesse. Daniel capítulo 3, no versículo 4 ao versículo 7, lemos assim: o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Eles adoraram. Eles adoraram a imagem. Eles adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado.
adoraram a imagem. Gente, eles adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Você imagina uma coisa dessa? Capítulo 3, né? Versículo 4 a 7. 3, 4 a 7. Está claro o que ele fez. Eles adoraram a imagem. Adoraram a imagem de ouro. Adoraram a imagem de ouro. Você imagina uma coisa dessa? Hã? O que nós estamos vendo aqui? Um tipo do antitipo. A questão aqui é a adoração. A quem adora? Como adorar? Sempre foi adoração. Lá no céu foi adoração. Lúcifer não quis adorar. Quis mais se ajoelhar na presença do Senhor. Ele queria ser adorado. O mesmo padrão aqui é representado por Nabucodonosor. Esse mesmo padrão vai ser também apresentado nos últimos dias agora. A questão vai ser a adoração. A quem adora? Como adorar? Quem adorar a besta recebeu o seu sinal, a fronte na mão. Ou quem adorar a Deus recebeu o seu sinal. O sinal de Deus, a marca de Deus, conforme lemos lá no livro de profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 20 também. Esse que Deus meu salvo, para que sirva de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus que santifica. A questão aqui é adoração. Eu estou dizendo que a adoração é dentro da experiência, como ele terminou, que é o sábado, está no coração da lei, que ele escreveu com o próprio dedo dele. Por outro lado, quem adorar a besta, ainda ali no capítulo 14, no versículo 8, versículo 9, quem adorar a besta, recebeu o seu sinal, na fronte e na mão. O sinal da besta, conforme ela própria diz, é o domingo. Aqui é um padrão, é um tipo do antitipo do que vai acontecer nos últimos dias. E haverá um decreto de morte para aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem. A dedicação da imagem tornou-se uma grande ocasião, pois foram convocados homens principais de todo o reino. A mesma coisa está acontecendo hoje. O mundo político, o mundo religioso, o mundo econômico, tudo estão entrelaçados nesse momento, envolvidos no plano da agência, aliás, da Agenda 2530. Estão todos unidos e irmanados com a liderança daquele que representa a besta, Apocalipse 13:17, o Papa. Está fazendo todo esse
essa corrente, esse entrelaçamento das religiões através do comunismo, dos grandes do mundo, os representantes políticos do mundo, o representante maior na questão da Organização das Nações Unidas, todo mundo está tecendo a sua rede. Ninguém pode ficar de fora. E quem ficar de fora, e foi no caso aqui, Nabucodonosor, quem ficasse de fora, de forma decreta, ia ser colocado dentro da fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. Quem ficar de fora, quando esse decreto sair, ele não está longe, dará um decreto de morte. Quão lastimável é o que os que têm a verdadeira religião sejam tão suplantados neste particular pelo que sustenta o falso e o escuro. A adoração era acompanhada de música, e quem quer que dela não participasse via-se ameaçado de ser lançado na fornalha. Tais são sempre os motivos mais fortes empregados para impelir os homens em qualquer direção, de um lado o prazer e de outro a dor. Estavam esses 3 filhos de Deus do povo de Deus, só estavam eles 3 do povo de Deus? Não. Milhares estavam ali, do povo de Deus. Mas como a Bíblia diz que Israel pode ser como a areia do mar, mas o remanescente aqui será salvo. No meio daquela multidão de religiosos, naquele império pagão, babilônico, estava a nação, o povo de Deus. Mas apenas 3. No momento do decreto de morte, é que se posicionaram em favor da verdade, em favor dos mandamentos de Deus, da obediência aos princípios de Deus. É diferente do que vai acontecer nos nossos dias? Não! Uma multidão aí de crentes que se diz guardadores do sábado, guardadores da lei de Deus. Na hora do decreto, demandes, eles estarão tomando o outro lado, para salvar a sua vida, para salvar seus pertences. Mas Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder sua vida por amor de mim, do Evangelho, vai ganhar. Oh meu Pai, heróis da fé, heróis da fé. Que pessoas foram denunciadas? Perante o rei. Daniel 3, verso 8 a 12. Diz assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita, de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses. Não servem nem a estátua de ouro que levantastes. Adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor,
esses hebreus foram levados à presença do rei, que pergunta lhes foram feitas? No versículo 13 diz: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Amados, que extrema permissão houve da parte de Nabucodonosor. Olha o verso 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da gaita, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorarem a estátua que fiz, bom é, para se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Tremendo, não? Momento decisivo. A fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, um decreto do rei, se ele não adorasse, e os se jogavam lá, e que Deus não ia livrá-los das mãos dele. Arrogante, prepotente, ele havia conhecido coisas de Deus, agora eles se revoltam contra as coisas de Deus e faz esse decreto ousado. Que coisa, não, irmãos? Que fato notável este. Havia o poderoso monarca de um império totalitário, sugerido para aqueles homens uma segunda oportunidade para se salvarem. Não obstante a sua ira, ele estava convencido de que eles possuíam alguma outra coisa que os sábios do seu reino não tinham. E mesmo assim, os ameaçou com a fornalha ardente, à espera dos traidores e rebeldes, e acabou de fazer o seu apelo com um desafio a Jeová. Quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? É o que estão dizendo. Deus, nós somos os deuses. Ciência, que nós temos de avanço tecnológico, dinheiro, nós somos o Deus. A palavra Deus é importante, diz os religiosos. Vale a cultura, vale o que nós estamos ditando aqui, e mandamentos. Com que resultam declarações, os acusados rejeitam a proposta do rei. Que é lindo, o que ele diz é lindo, é tremendo, porque ele diz assim. Olha o que ele diz, capítulo 3, versos 16 ao 17. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, rei. Verso 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, nós servimos a Deus. Agora, se ele não quiser nos livrar, você fala. Que coisa tremenda. Como é maravilhoso. Os 3 hebreus foram chamados a confessar a Cristo em face de uma fornalha ardente. Havia-lhes sido ordenado pelo rei caírem em joelhos e adorar a imagem de ouro
que ele erguera, e foram ameaçados de que, se não fizesse, seriam lançados vivos na fornalha ardente. Porém, eles responderam: não necessitamos te responder sobre os negócios. Esse nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não seguiremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A fornalha estava ali ao lado, dava até para sentir o calor dela. Dava para sentir o calor, o crepitado da fornalha, queimando elementos da madeira para aquecimento, fogaral. Mas eles não temeram. Que amor a Deus, que amor ele tinha com Deus, que cuidado eles tinham para com a lei, essa lei que esses homens religiosos do dia de hoje diz que não serve para nada, foi abolida. E por ter sido abolida, está aí essa devassidão no meio religioso. Quebra os mandamentos de Deus em todos os âmbitos. Uma fornalha. Mas eles amavam a Deus. É como José amava a Deus. Quando aquela mulher se agarrou com ele, querendo que ele tivesse relação com ela, ele disse: não vou pecar contra meu Deus. Saiu dos braços da mulher correndo. Amor a Deus. Amor de Daniel a Deus, como diz: olha, quem for pegar olhando vai ser colocado lá na caverna, lá na gruta com os leões, vai ser comido pelos leões. Mas ele amava a Deus. Amor a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com todas as forças do ser. Amar. E ao próximo a si mesmo, mas primeiro Deus. Quem ama a Deus vai amar o próximo. Amar. A questão está em amar. Amar a Deus. Sua descontrolada ira, ele deu ordem para que as pessoas se colocaram na fornalha. Capítulo 3, verso 19 a 21 diz: ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, seus vestidos, e foram lançados dentro do fogo ardente. À medida que a sentença estava sendo executada, como Deus começou a defender o direito? Verso 22 até o 23 diz: e porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Aqueles homens fortes que levaram os 3 jovens para colocar dentro da fornalha, mal chegaram perto da fornalha, estavam sendo chamuscados, morreram. Não deu tempo para jogar dentro da fornalha, que tinham jogar a ordem do rei, e eles mesmos morreram, foram queimados. Tão quente era a fornalha. Oh, meu Pai,
Coisa tremenda, tremenda. E olhando dentro da fornalha, veio olhando, todo mundo olhando ali dentro da fornalha, para ver o churrasco sendo consumido pelo fogo, tostado. Aí era para tostar, ficar só assim. Eles olhando, o que fez? O que fez e disse o perpétuo rei? Daniel 24, 3, verso 24 e 25 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Estavam atados, amarrados, agora estavam desamarrados, desatados, estavam em pé, os 3, e tinha mais um com eles que era semelhante ao Filho de Deus, as palavras do Nabucodonosor. Ei, minha gente amada, vi uma fornalha que está à nossa frente, um decreto de morte. Daniel disse que será um tempo que nunca houve e nunca há de haver. O Senhor Jesus também disse as palavras que Daniel comentou profeticamente. A fornalha está à nossa frente. A diferença é que se nós amamos a Deus ou não. É muito fácil nesse momento ainda viver a fé, o evangelho, não é? Ser crente. Quero ver na hora da fornalha, quando ela estiver se aproximando. Mas o Senhor não esqueceu os seus. Serem suas testemunhas lançadas dentro da fornalha, revelou-lhes em pessoa o Salvador, caminharam juntos dentro do fogo. Naquele momento, eles caminharam juntos dentro do fogo com o Senhor. Nesses momentos finais da história desse mundo, quando a angústia de Jacó, quando o decreto de morte for lançado, todo mundo pode ter certeza que os filhos de Deus, eu quero estarão caminhando com o Senhor. O Senhor estará junto com eles, estarão conosco. Em presença do Senhor, do calor e do frio, perderam as chamas seu poder de consumir. As chamas não o consumiram. O leões não abriu a boca para abocanhar a Daniel na cova dos leões, que o Senhor estava com eles. Lá o Senhor disse, Daniel disse que o anjo foi enviado para fechar a boca dos leões. Aqui, a palavra diz que o príncipe, Deus Todo-Poderoso, o Salvador, Jesus, estava na fornalha com esses 3 filhos seus. Tempo depois, milhares têm caminhado com calma, para as estacas, animados e inspirados pela indomável coragem desses servos exilados. Eles foram inspiração para os cristãos no momento, e tantos outros que foram perseguidos por causa da fé, que é o resultado dos santos. O grande livramento, irmãos e irmãs, quando os hebreus foram chamados por Nabucodonosor para sair da fornalha ardente, em que condição se encontravam? Daniel, capítulo 3, verso 26 a 27 diz: então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus Altíssimo, saí
sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não se visse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Tremendo. Sacerdotes pagãos de muitas terras sempre se orgulhavam de sua capacidade de caminhar sobre brasas vivas sem se queimar. Mas este milagre, a morte dos algozes, deu ênfase à suprema proteção que houve para com os seus servos do Altíssimo. Ao invés de dano, as chamas os libertaram das cordas que o amarravam, capacitando-os a andar livremente no meio das labaredas. A fornalha de fogo provou e revelou o caráter de ouro. O caráter de ouro que eles tinham. Ei, vai ver a fornalha de fogo. A escória, vai ver escória. Tem que ser ouro puro. O caráter tem que ser refinado para poder suportar, senão vai ser queimado. O grande livramento, aí está. Um decreto em que o rei reconhece o Deus do céu. De que maneira ele reconhece o Deus único e eterno? Daniel 3, verso 28 e 29 diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não se vissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas serão feitas de monturo, porquanto não há outro senão que possa livrar como este. Sua ira se transformou em admiração para com o fervoroso heroísmo destes homens. Da imagem que havia erguido do campo, volta-se o rei para reconhecer de novo o Deus do céu. Nabucodonosor estava ultrapassando o seu direito soberano, fazendo um decreto. Deus não pediu isso para ele, fazer um decreto: quem não adorasse a Deus ia ser as suas casas, ia ser mortas, as suas casas feitas por tudo. Deus não é assim, Deus age. Mas ele a sua, ainda talvez em ignorância, ele fez esse decreto. Ele não tinha mais direito civil ou moral de ameaçar de morte os homens por não adorarem a Deus, uma vez que havia feito aquele decreto condenando ao fogo, e os que recusassem adorar a imagem de ouro. Deus nunca força homens à obediência. Deus quer que todos tenham a liberdade de escolher a princípio. Mas ele agora queria que o povo seguisse a Deus do verdadeiro, ou fosse de pecado. Inconsistência, incoerência, não tinha nada a ver. Bem, nós estamos para terminar aqui, e agora a aplicação nas lições para a atualidade. No meio da luta final da terra, até que ponto serão violados os direitos de consciência? É isso que o Romano vai fazer, através desse decreto.
ela vai aplicar um decreto, porque ninguém vai querer, os fiéis não vão querer adorar a besta, a imagem da besta. Ela vai fazer um decreto de morte. Então o que diz aqui Apocalipse capítulo 13? Vamos ver lá. Apocalipse 13. O que está escrito na palavra? Capítulo 13 de Apocalipse nós lemos assim. Assim, acompanhe comigo. Está escrito assim. 13, verso 15 ao versículo 17 diz. E nós lemos assim. Acompanhe. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que aconteceu? Nós vamos ver o que aconteceu. É o que vai ser visto. O que vai ser visto? É o que nós temos pela frente. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e cegos, e seja exposto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. 2.500 anos atrás, houve aquela crise, referência à imagem colocada no campo de Dura. Houve aquela crise. Na crise vindoura que está a vir, conflito envolverá outra imagem, a imagem da besta. Tipo e antitipo. A história, ela vai se repetir. Nada de novo debaixo do céu. Nos dias atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso. As mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Um decreto universal. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacila. Seus filhos devem tornar manifestos que Ele é o único objeto do seu culto. E que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão de um culto falso. Profetas e Reis 512, 17. Naquela hora de provação, que promessa divina confortará e sustentará o crente? Salmos. Vamos lá para Salmos, capítulo 46. Salmos 46, versos de 1 a 4. Aliás, 46, verso 1, aliás. Salmos 46, verso 1. O que está escrito na palavra? Acompanhe comigo. Aqui está escrito assim, e assim nós lemos: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Agora, Salmo 91. Vamos para o Salmo 91. Salmo 91, nós lemos assim, está escrito no verso 1 a 4. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, geração em geração. Antes que os montes nascessem, os que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque
1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem, que passou com a vigília. Mas vamos ver o 91 agora, verso 1 a 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo. Amados, confiar. Para o coração leal, as leis dos homens e homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra de Deus, o eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus, valoroso na fornalha ardente, que esteve com Daniel na cova dos leões sumidos, estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerá, e em favor deles Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. Ô gente, fé vem para ouvir a palavra de Deus. Nada podemos contra a verdade, mas em favor da própria verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Graça e paz.